Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo tranquilo. Vamos trabalhar aí hoje um pouquinho sobre o desmatamento, essa triste realidade que está atingindo nosso país cada ano que passa, a falta de governabilidade que está existindo, principalmente quanto a isso, né? Vamos desvendar um pouco as mentiras e as verdades relacionadas ao desmatamento. Fechou? Valeu, galera! Então agora vamos começar com o pronunciamento, aí depois vamos ter o bom dia. Mete bala aí, meu querido. Bom dia, professor. Seguinte, depois do pau que eu tomei semana passada, que, vamos combinar, não vamos ser hipócrita, né? O discurso deles foi bem melhor que o meu. Só que eu fui o único que atacou. Eu fui o único que teve peito para atacar. Nenhum deles, nenhum do terceiro atacou. Eles só se defenderam. Só se defenderam. E eu fui o único que ataquei. Então, o discurso da semana que vem, eu quero que eles ataquem, igual eu fiz. Então, é isso. Eu quero que eles ataquem para a gente se defender agora. Entendeu? Muito bem, ótimo. Então, feito, recado dado, vamos começar a aula aí, então. Beleza, pessoal? Vamos nessa, então. O de sempre, o salve, salve, imprescindível, tchararã. O inesquecível bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Aê, Bom dia! bom dia! Muito bom, bom dia a todos. Legal essa disputa saudável entre vocês. Quero deixar bem claro que eu gosto, acho interessante, né? Sempre com respeito. E vamos lá, vamos começar essa aula linda aí falando um pouquinho sobre desmatamento. Beleza, pessoal? A aula de desmatamento vai corresponder à aula 52, joia? Então, corresponde à aula 52 de vocês. É bem tranquilo, é uma aula bem curtinha, bem fácil de discutir e falar para vocês. Então, vamos começar? A primeira coisa que eu tenho para destacar para vocês dentro dessa parte do desmatamento é o seguinte. Esse, pessoal, é um processo de intensa degradação, certo? Como assim? A degradação, ela é a parte que você vai ter quando você está destituindo, quando você está retirando algo que é natural, algo que a natureza proporcionou, né? E você acaba mudando de inúmeras formas, né, esse bioma conhecido ali. Então, vamos tentar explicar de forma melhor. Por que acontece o desmatamento? Essa é a questão. Então, vamos lá. Como que é formado esses inúmeros fatores? Como que esses fatores eles aparecem em nossa sociedade? Primeiro aí, ó, para vocês colocarem aí no caderno de vocês. Vamos lá? Primeiro, criar novos espaços agrícolas. Então, um dos motivos para você fazer o desmatamento é criar novos espaços agrícolas, tá? Eu não estou falando ainda que é certo ou que é errado, beleza, pessoal? Quero deixar bem claro isso. Utilizar a madeira como recurso. Então, você vai utilizar a madeira como recurso para construção, você vai utilizar para cercar a sua fazenda, você vai utilizar a madeira para algum propósito, fazer algum tipo de transporte, um barco, etc. Necessidade de obtenção de energia. Por exemplo, o carvão vegetal, que é aquele usado para fazer o churrasco. Um belo e bom, gostoso churrasco, né? Então, no caso, essa madeira usada para fazer esse tipo de carvão, hoje, a maior parte dele, a maior, não estou falando todo, tá? Mas a maior parte do carvão usado hoje no Brasil já vem de madeira de reflorestamento, porque tem muita gente já deixando de comprar carvão que não tenha procedência. E é assim que todos deveriam agir para não ter mais desmatamento, usando vegetação nativa para fazer carvão de churrasqueira, certo? Vamos lá. O crescimento das cidades, pessoal. As cidades vão se expandindo, elas vão indo para cima dos remanescentes florestais. Por quê? Se já tem cidade, você não tem a cidade, você não tem a floresta ali pura e tranquila. Você já tem a floresta já com uma diferença. Você já tem a floresta já impactada com a presença da cidade. Conforme a cidade vai crescendo, ela vai ocupando território e desmatando o território aonde tem vegetação. Infelizmente, por exemplo, no espaço urbano, a gente vê bastante isso em lugares onde chamamos de ocupações irregulares ou favelas. As favelas, via de regra, elas vão ocupar terras que pertencem à União, né, pertencem aos governos,
E nessas terras, geralmente, você tem a vegetação. O que eles fazem? Eles tiram a vegetação para pôr habitação. Então, também tem um desmatamento muito grande nessas partes. Joia? A especulação imobiliária. Moçada, esse é o grande problema do Brasil. Anota aí, o quinto item, especulação imobiliária, é o grande problema brasileiro. Por quê? As pessoas vão para lugares onde são distantes de fiscalização, retiram a vegetação e ficam para elas pessoas, tá? A terra ali esperando valorizar. Quantas e quantas fazendas no Brasil nós não temos através de especulação? Bom, eu quero deixar claro para vocês o seguinte: o Brasil, do total de terras rurais prontas, o Brasil só usa 18%. 82% de terras rurais prontas fica lá parada sem produzir nada através de especulação. E detalhe, mais de 80% dessas terras estão na mão de políticos. Então, pertencem a políticos ou ex-políticos. Como eles conseguem essas terras? Aí vai do imaginário de cada um, tá? Eles conseguem com o suor do trabalho deles, vamos dizer assim, né? Aí depois eles ficam inventando que não tem terra para plantar no Brasil e que precisa desmatar a floresta para conseguir ter terra. Ou então eles fazem um absurdo que está sendo feito agora. Ah, é preciso regularizar as terras, então, de todo mundo lá na floresta amazônica, eu preciso dar as terras para todo mundo, assinar o papel lá para todo mundo, para poder responsabilizar a pessoa sobre aquele desmatamento. Não, gente, você não precisa responsabilizar só o dono da terra por desmatamento. Você pode responsabilizar qualquer pessoa que esteja desmatando. Se você for lá e desmatar e for preso, você vai ser responsável, mesmo não sendo dono da terra. Então, tudo que está se falando é tudo balela, é para enrolar a população, é mentira, beleza? É mentira. Então, vamos lá. Outra coisa grave, especulação de recursos minerais. Por que eles querem o fim da floresta amazônica, o fim das reservas indígenas? A maioria das reservas indígenas, lembrando que os indígenas são os primeiros a chegar em nosso território, a maioria das reservas indígenas, então, ficam no seu subsolo grandes recursos minerais. Aí eles começam com essa história que os índios também querem explorar os minerais. Mentira, os índios fizeram uma carta, colocaram na mídia essa semana que eles não querem ninguém explorando a terra deles. Porque com a chegada da população urbana, com a chegada dessa população que foi atrás dos minerais, só estão viciando os índios em drogas, no álcool, estão contaminando o índio, atrapalhando a caça, atrapalhando a pesca e desmatando o lar deles. Lar, eu estou pondo entre aspas, porque a floresta pertence a eles. Eles chegaram primeiro, então a terra é deles. Não tem que tirá-los de lá. Ah, e também, por que estão querendo dar para o índio poder explorar? Gente, pelo amor de Deus, o índio não quer explorar. O índio, de verdade, ele não tem o porquê explorar. Índio não acumula. Índio não acumula riqueza. Índio não acumula posse. Então, isso aí também é outra balela, beleza? Continuando. A ganância humana, a ganância do ser humano. O desmatamento, ele também é provocado, aqui a gente completa a nossa tela, só para vocês terem uma noção, o desmatamento, ele também é provocado pela ganância do ser humano. É a história de eu já tenho e eu quero ter mais. Eu estou aqui e quero conseguir cada vez mais, certo? Então, essa ganância que tem do ser humano é a pior faceta de todas, tá? Que seria dessa parte do desmatamento. Joinha, tranquilo? Então, pessoal? Então, vamos tomar um pouco de cuidado, né, com tudo que a gente for pensando e vamos fazer as relações. Eu coloquei 2 mapas seguidos aqui para vocês, para mostrar um negocinho sobre desmatamento. Vamos lá? Percentual de florestas em relação à área dos países, pessoal. Então, vamos nessa. Se você olhar a área dos países aqui, eu preciso ter, nessa cor mais escura, são os países que eu tenho uma floresta mais de 70% a 100% de floresta no total do seu território. Lembrando que é mata original, beleza? Então, antes de qualquer tipo de desmatamento, antes de qualquer tipo de tudo, tá? Aqui seriam dados originais. Agora eu quero chamar a atenção para vocês isso aqui, ó. Olha a cor que está aqui o Brasil. O Brasil está entre 50% a 70%, beleza? Mais ou menos isso, certo?
Nós temos aqui a Guiana, Suriname e Guiana Francesa, por exemplo, que está entre 70% a 100%. O Brasil, com 50% a 70%, ele vem ali em segundo lugar, tal, bonitinho. Se você observar, a maioria dos países que fazem parte da bacia amazônica vão estar entre 50% a 70%. Ó, outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, tá? Os Estados Unidos, por exemplo, e o Canadá, eles têm de 30% a 50% do seu território sob cobertura original de vegetação. Então, vamos por aí que 50% do país, pelo menos 50%, não tem cobertura vegetal. Por que eu estou falando isso? Vem aquela historinha básica. O pessoal lá dos países desenvolvidos, da Europa, dos Estados Unidos, destruíram a mata deles e agora eles querem pôr o pitoco na nossa, né? Querem ficar colocando o dedinho na nossa aqui. Então, gente, reparem, mais de 50% do território, no mínimo, né, 50% do território da maioria dos países europeus e dos países norte-americanos, vamos por assim, né, inclusive o México aqui, ó, México, Estados Unidos e Canadá, vocês podem observar pela cor aqui que eles tinham de 50% para menos de vegetação. Joia? E aqui também nós temos o Kalahari, que é outro deserto muito puxado, muito forte. Joinha? Tranquilo? Então, beleza. Eu queria destacar esse mapa que mostra as coberturas originais, sem o homem ter mexido, tá? Agora, esse aqui, ó, mudança nas áreas de florestas por países, em hectares. Então, vamos lá. Aí eu quero que vocês observem essas mudanças, tá? E eu quero que vocês olhem e vejam bem o que aconteceu. Perdeu. As cores de perda são vermelho, laranja e essa corzinha aqui, que eu não sei que cor que é isso aqui, é uma cor meio estranha, tá? Mas, enfim, nós temos essas três cores. O Brasil, ele está aqui, ó, perdeu. O mais, é o que mais perdeu. O Brasil, a Austrália, a Indonésia, né? Um pedacinho aqui da Malásia, joia? Esses são os que mais perderam. Coincidência à parte, o norte da Austrália, Indonésia, Malásia, Brasil, tem floresta equatorial. Coincidência à parte, eles perderam. Justamente as florestas equatoriais, né, que foram os que mais perderam. Floresta equatorial, para nós aqui, a gente chama de floresta amazônica. Aí entra no que a gente estava discutindo no início da aula. Eu falei, nossa, vocês estão falando de desmatamento, a aula hoje é de desmatamento, né? Então, deu isso aí. Eu quero que vocês observem os países que ganharam, o ganho. Repara, pessoal, olha que surpresa. Que mais ganhou no mundo? A China, pessoal. A China foi um dos países que mais ganharam no mundo. Outro, pessoal, que ganhou bastante também, que eu quero chamar a atenção de vocês, ó. Olha aqui, ó, Estados Unidos, eles reflorestaram, mas só que lá a biodiversidade deles é menor, então fica mais fácil fazer o reflorestamento. A nossa biodiversidade, ela é terrível para fazer o reflorestamento, tá? E outra coisa que eu quero chamar a atenção para vocês também aqui, ó, com ganho, os países europeus. Com ganho, eles ganharam áreas verdes. Então, sim, eles estão cuidando do deles. Então, eles têm o direito de pedir para ajudar a preservar a nossa floresta amazônica, mesmo porque a floresta amazônica, ela ajuda com a questão do clima global. Se você mexe com a floresta amazônica, tem pesquisas, né? Não, gente, existem pesquisas que falam que a retirada da floresta amazônica por completo pode alterar em, no mínimo, 5 graus de temperatura para cima a temperatura do globo terrestre, além de redução da quantidade de chuvas, que nós estamos sentindo já há alguns anos, que cada ano que passa, as chuvas,
principalmente agora, nesse período do inverno, vem reduzindo. Olha o que está acontecendo hoje com Curitiba. As chuvas de inverno que chegam até Curitiba são chuvas impulsionadas também por massas de ar que vêm da floresta amazônica. Com a retirada da floresta amazônica, com a queimada na floresta amazônica, começa a ter menos evapotranspiração, que é a transpiração das plantas, animais, etc. Tendo menos evapotranspiração, tendo menos evaporação no ar, você vai ter menos gotículas, automaticamente menos chuvas. E com isso não está tendo uma quantidade de chuva. Então, sim, você estando no sul do país, você sente o que está acontecendo na floresta amazônica. Fechou? É bem importante isso. Nós vamos ter uma aula específica para isso depois, para explicar essas questõezinhas. Fechou? Então, bora lá. Pessoal, olha aqui, ó. Florestas destinadas à unidade de conservação. 1990 a 2010, em milhões de hectares. Eu quero chamar bem a atenção de vocês pelo fato dos anos aqui, ó. 2010, 90 até 2010. Então, nós temos 1990, anos 2000 e 2010, certo? A América Central foi o lugar do mundo onde, América Central e América do Norte, foi o lugar do mundo onde mais se criaram parques nacionais. Olha que interessante na América do Sul, também, neste período aqui. Então, para quem falou que, no períodos anteriores, governos anteriores, desde o Collor, né, Fernando Collor, vocês não eram nem nascidos nessa época, né? Fernando Collor de Mello, Fernando Henrique Cardoso, já tinha desmatamento e ninguém falava nada. Cara, sempre teve desmatamento no Brasil, mas foi controlado. Aqui a questão é que foi criado parques nacionais. Já faz 1 ano e meio que não se cria um parque nacional no Brasil, de fato. Tá? Um processo novo de criação de parque nacional. Todos os parques nacionais que estão aparecendo no Brasil são processos que já vêm de 10 anos, 15 anos, 20 anos, para virar parques nacionais. Tudo bem? Ou parques de preservações ambientais. Joinha? Então era isso que eu queria chamar a atenção para vocês, beleza? E aqui nós temos as consequências do desmatamento. Então, eu coloquei esse quadrinho, e eu já deixei ele inteiro, para vocês poderem tirar um print bonitinho da tela aí e tal, né? As consequências do desmatamento. O que acontece, o que provoca, o que faz o desmatamento? Então, vamos lá. Vamos começar aí. A perda da biodiversidade. Óbvio, você desmatou, você vai perdendo a biodiversidade local. Tem espécies animais que vocês nunca vão conhecer porque elas já estão extintas. Já foram extintas antes mesmo de serem catalogadas, beleza? Antes mesmo da ciência conhecer. Infelizmente. Degradação dos mananciais. Mananciais são lugares onde tem as nascentes de águas de rios, por exemplo. Se você tira a vegetação é responsável por proteger essas nascentes, esses mananciais de rios, essas zonas de abastecimento dos rios, tá? Bom, empobrecimento dos solos, pessoal. O solo vai ficando cada vez mais pobre, porque ele não tem a cobertura vegetal para protegê-lo, certo? Aceleração do processo de erosão. Começa a ter erosão eólica, do vento, erosão pluvial, que é da chuva, erosão do solo, erosão do sol, né? Erosão também, a do vento, tecnicamente, né? Vamos pôr assim, a do vento e a da chuva são as piores que tem. A do vento, ela carrega muitas partículas de poeira, podendo, inclusive, ampliar um processo de desertificação. Já as consequências que você tem da erosão pluvial, que é a da chuva, são aquelas vossorocas, né? Aqueles buracos que a gente olha no chão e fala, nossa, olha aquela erosão. Erosão é o processo. O buraco que fica chama vossoroca, né? É sempre importante destacar isso. A diminuição dos níveis de umidade na região onde se verifica o desmatamento. Isso é importantíssimo. Acabei de falar para vocês. Você vai retirando a camada vegetal, vai ficando cada vez menos úmido. Automaticamente chove menos. Chovendo menos, vai mudando o clima, tá? E você pode, com isso, matar algumas espécies, inclusive. E aqui, ó, diminuição da capacidade de retenção de carbono. É importante, né? Que contribui para o agravamento do efeito estufa e o aquecimento global. Então, se você retira a planta, você vai ter menos espécies vivas que capturam esse carbono.
Beleza? Automaticamente você vai ter mais carbono na atmosfera, você vai ter um aumento do efeito estufa e, por consequência do aumento do efeito estufa, você tem o aquecimento global. Lembrando, o efeito estufa ele é natural e necessário para a vida na Terra, mas a gente não pode desequilibrá-lo, não pode nem aumentar e nem diminuir. Ele tem que ser sempre do jeito que ele deveria ser, coisa que nós não fazemos. Joia? Então, até aqui tranquilo. É isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção aí. Show de bola. Excelente aula, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade de trabalhar com vocês. Um tema tão polêmico, né, mas um tema em pauta. Lembrando que, infelizmente, é um tema que nós temos que tomar muito cuidado, tá? Não esqueçam de fazer a inscrição no nosso canal aqui. Aproveitem também os dispositivos que estão aqui. Obrigado pelo like, compartilhe, enfim. Tamo junto. Valeu, pessoal.